Oi, gente, boa noite. Gravei esse vídeo hoje, vou deixar esse vídeo com vocês hoje, para falar do texto que eu pedi que vocês lessem. O primeiro texto que eu pedi que vocês lessem e que talvez vocês tenham sentido alguma dificuldade, que é o texto escrito pela Roberta Pires de Oliveira, o texto intitulado Semântica, né, que dá algumas noções introdutórias sobre essa ciência, né, da linguagem, que é essa corrente de estudos da linguagem que é a semântica, e que está no livro Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, que é o volume 2 dessa série. Vocês estão escutando o ronquinho do meu cachorro, que é marca registrada dos meus vídeos, mas eu preciso dizer que, para quem ainda não conhece, quem não assistiu nenhum vídeo meu, quem não assistiu numa live, quem não me viu em nenhuma reunião online, que eu tenho um cachorrinho que ronca muito, ele ronca dormindo, ele ronca acordado, então se vocês escutarem um ronco, não é uma pessoa, é um cachorro, tá? Então, fecha parênteses, ele está roncando neste momento, por isso que eu tô falando isso. Então, talvez vocês tenham sentido alguma dificuldade na leitura desse texto por causa dos exemplos que a autora dá. Ela exemplifica com noções que nós ainda não vimos, que nós vamos ver, na verdade, ao longo do curso. Então, eu queria já de antemão dizer para vocês não se preocuparem em relação aos exemplos, em relação às ilustrações, tá? Eu quero fazer com vocês aqui um apanhado, dar uma visão panorâmica, né? Um apanhado geral do que o texto trata. Porque o principal que a gente precisa desse texto é compreender que o que a autora apresenta 3 vertentes principais de estudos semânticos. Por quê? Porque quando se fala em semântica, é claro que isso acontece em relação às outras correntes de estudos da linguagem também, os outros níveis, né, de estudos linguísticos. De modo geral, isso acontece, né? Quando a gente fala de linguística, a gente pensa, não tem como falar de uma corrente só, né? Tem várias correntes. E na semântica, só que na semântica eu acho que isso é um pouquinho mais delicado, a coisa fica um pouquinho mais exacerbada, né? A gente não consegue, é uma ciência jovem, tá? E é uma ciência, né, uma corrente de estudos que ainda não está bem delimitada. Ela acaba fazendo interface muito com sintaxe, faz muita interface com a pragmática, que é uma outra, né, uma outra vertente de estudos. E, enfim, né, falar sobre semântica é falar sobre a questão do significado. E falar sobre a questão do significado acaba extrapolando um pouco o que a gente pensa em termos de estudos linguísticos, porque falar sobre a noção de significado, né? Porque quando você fala, o que é semântica? A semântica é o estudo dos significados das palavras e das sentenças. Ok, tudo bem. Mas o que é significado? Quando a gente chega nessa questão, a gente acaba extrapolando a questão linguística, porque falar do conceito de significado é falar do processo em si de aquisição do conhecimento, é falar sobre a aquisição do conhecimento, né? Então, assim, a questão do significado, ela é estudada já, né? Ela faz uma interface muito com com questões filosóficas, né? Com a filosofia da linguagem. Então, a coisa fica um pouco delicada, porque estabelecer o que é significado, por si só, já é uma grande questão, uma questão muito ampla. Por quê? Porque o significado, a palavra, o próprio termo significado, pode ser usado de diferentes formas. Vou pegar minha cola aqui que eu anotei, para não esquecer. Quando a gente fala de significado, a gente pode pensar no significado como como que eu interpreto um termo, né? Então, quando eu falo assim, qual é o significado do termo lápide, né? Coloco lá lápide entre aspas. O que eu tô querendo saber? Tô querendo saber qual é a referência dessa palavra, né? Qual é o conceito, né? Quando eu falo, por exemplo, qual é o significado da sua atitude, né? Quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando, esse significado seria algo semelhante à intenção. Qual é a sua intenção ao fazer isso, tá? Quando eu pergunto qual é o significado do texto,
eu tô pensando no propósito desse texto. Qual é a proposta desse texto, né? Quando eu pergunto qual é o significado da vida, por exemplo, uma pergunta mais filosófica, eu estou pensando no sentido assim da metáfora, né? O que que a vida representa? O que que a vida, a que a vida se compara, por exemplo, né? Então eu estou pensando em significado como algo mais metafórico. Quando eu pergunto, né, qual é o significado daquele gesto, eu estou pensando, né, numa forma icônica. Aquele gesto, ele é ícone de quê? Ele simboliza o quê? Né? E quando eu falo, qual é o significado dessa tatuagem, por exemplo? Eu estou perguntando qual é a razão, né? Por que você fez essa tatuagem, né? O que que ela representa para você, no sentido mais individual, mais subjetivo. Então, a gente já vê por aí que o próprio termo significado tem diferentes usos, né? Então, isso é uma questão delicada. E aí, a autora do texto, o que que ela procura fazer? Ela procura apresentar pra gente, né, de modo geral, quais seriam as três vertentes, né, principais, que ela considera principais. Em outros textos a gente vai encontrar também essas três vertentes como principais, embora existam outras, né, mas seriam outras vertentes com menor expressão, talvez. E aí ela vai mostrar pra gente que existem três vertentes, né, de estudos semânticos que ela considera principais, e ela vai mostrando como que o fenômeno linguístico da pressuposição seria visto nessas três vertentes. Então, gente, o outro vídeo cortou, mas tudo bem, porque a gente acaba se ajeitando, né? Então, eu coloquei para vocês agora a imagem, vocês não vão mais me ver, infelizmente, né? Não fiquem chateados, porque teremos outras oportunidades. Mas nesse momento eu coloquei para vocês a imagem de um mapa mental, né? Que eu fiz referente ao texto do qual a gente está falando, né? Então, questões que eu já coloquei, né? Eu vou falar sobre as questões mais amplas que a autora, né, apresenta. E assim, algumas questões que eu já coloquei, eu retomo aqui, né? Quando se fala de semântica, a gente fala do quê? Da busca, da descrição do significado das palavras e das sentenças. E quando a gente coloca essa questão, a gente também coloca a questão do que é o significado, né? Vocês estão ouvindo música também, né? Porque o pessoal aqui não está mais de quarentena, então tá fazendo festa, enfim. Mas aí a gente entra na questão do que é o significado, né? Que é uma questão que extrapola o escopo da linguística. Por quê? Porque é uma questão que está ligada ao processo de aquisição do conhecimento, tá? E aí, quando a gente fala, né, sobre o significado, a gente está falando do quê? Né? De modo geral, a gente está falando da associação de um conteúdo proposicional, o significado em si, né? Que o Saussure chama de significado, a uma massa fônica, que ele vai chamar de significante, né? Então, essa associação, né? Significante, significado, né? Uma massa fônica, né? Uma expressão sonora, né, um plano aí da expressão sonora a um conceito, a uma imagem mental, uma ideia, né, seja lá qual for, né, a expressão que se utiliza, ela pode ser pensada em torno de três questões, né? Essa associação, ela é uma relação causal entre palavras e coisas? Existe uma causa, né? Existe uma motivação em relação a essa associação entre palavras e coisas? Essa associação é uma entidade mental? Ela acontece no plano da mente apenas do falante? Ela não seria real, não seria aí não haveria uma relação causal, mas uma construção, seria apenas uma construção mental? Ou essa associação é um processo individual ou comunitário? Eu posso pensar nessas duas questões. É um processo que se dá individualmente ou é um processo de domínio público, né, que implica aí uma construção social, né? Então, a partir dessas três questões, a gente tem três principais vertentes, né, que a autora apresenta, né,
que são a semântica formal, a semântica da enunciação e a semântica cognitiva, né? Então, vamos pensar em relação aí a cada uma dessas vertentes. A autora apresenta para a gente a semântica formal como nomes, né, relacionados a essa teoria da semântica formal, os autores Frege e Chomsky, tá? E aí a gente pode pensar, né, quando a gente fala de Chomsky, a gente lembra logo da sintaxe, né? Chomsky desenvolve, né, uma proposta, uma teoria sintática que tenta dar conta de quais estruturas, né, seriam aquelas estruturas que geram as sentenças que nós elaboramos em uma determinada língua, né? Então, a partir dessa ideia, a semântica formal pensa que as sentenças se estruturam logicamente e a linguagem seria um instrumento para chegar aos fatos, e esses fatos seriam os valores de verdade, né? Se uma sentença é verdadeira, o que seria então o significado de uma sentença? Seria a medida em que ela é verdadeira ou falsa, né? E aí a semântica formal procura apresentar qual é a estrutura lógica do pensamento que permite que nós interpretemos as sentenças, né? Então, qual é a ideia geral da semântica formal? A semântica formal apresenta que as sentenças, os significados das sentenças têm a ver com os seus valores de verdade e vai dizer pra gente, né, que existe uma estrutura lógica do raciocínio que permite que nós interpretemos as sentenças, que permite que nós consigamos identificar duas sentenças que, por exemplo, tenham o mesmo sentido, tá? Então, o cerne da semântica formal é esse. A semântica da enunciação já tem como nome representante Oswald de Croo, né, que vai dizer pra gente, né, que a língua é inerentemente argumentativa. Então, a linguagem, né, utilizar a linguagem tem a ver com a gente se engajar com interlocutores que se engajam em um jogo argumentativo. Então, a verdade não está nas relações que se fazem entre as palavras em uma sentença. A verdade está na intencionalidade do falante. Eu falo, eu uso a linguagem para convencer o outro da minha verdade, tá? Então, um mesmo enunciado, de acordo com essa perspectiva enunciativa, né, ele pode ter mais de um significado. São significados que estão relacionados entre si? Sim, eles estão, mas vai depender das condições de uso e das intenções do interlocutor. É uma vertente que se aproxima, né, bastante do que a gente conhece como pragmática, né, que seriam as questões que estão relacionadas aos usos, né, e aos usuários da língua. A gente vai ver um pouquinho também de pragmática mais para frente, tá? Agora, o cerne, né, da semântica enunciativa é justamente isso, né? O significado, ele é construído, ele é colocado, né, por um enunciador diante de um enunciatário mediante o quê? Um jogo argumentativo, tá? Então, vai ser uma vertente que vai estudar, por exemplo, aquelas palavras que dão orientação argumentativa aos enunciados. Um exemplo de palavras que fazem isso seria a conjunção mais. A autora até apresenta essa conjunção. A conjunção mais, ela orienta, né, o interlocutor a uma quebra de expectativa, né? Ela liga dois enunciados e apresenta ali uma quebra de expectativa, introduzindo um argumento que seria mais forte do que aquele que é apresentado primeiro, né? Então, a semântica da enunciação trabalha muito com essas questões, tá? Que também a gente vai conhecer como semântica argumentativa. E a terceira e última vertente que a autora apresenta
é a semântica cognitiva, que né, que foi assim encabeçada, digamos, pelos autores Lakoff Johnson, a partir daquele livro que eles escreveram. Não sei se eles, eu acho que a gente não tem uma tradução, mas é Metáforas pelas quais vivemos, né? Metaphors we live by. E aí, nessa vertente, estuda-se bastante as questões, as metáforas que nós utilizamos, né? E procura se defender quase que uma ideia de que nós só falaríamos por metáfora. Por quê? Porque a significação, ela se dá a partir da nossa experiência corpóreo-sensorial. Então, a partir das experiências que eu construo, né, tocando objetos, manipulando objetos, né, andando, vendo, enxergando, né, a partir das minhas experiências corpóreo-sensoriais, eu vou construindo os significados metaforicamente, né? Então, questões assim, a questão da direção, né? Então, quando eu falo, quando a gente fala sobre o tempo, por exemplo, a gente utiliza uma metáfora espacial, né? Então, quando eu digo assim, daqui a 10 anos eu estou pensando metaforicamente, né, que eu estou caminhando na direção, né, em direção à passagem do tempo, à evolução do tempo. Então, a semântica cognitiva, ela vai pensar, né, ela vai trazer a proposta de que nós trabalhamos os conceitos, os significados a partir de esquemas mentais, de imagens mentais, né? Então, haveria, por exemplo, para, né, os cognitivistas, haveria, sim, antes da linguagem, antes do uso da linguagem, haveria um esquema mental mais abstrato, mais amplo e mais abstrato, que me permitiria, que seria transformado em linguagem. Que seria o que se chama de mentalês, né? Uma linguagem que seria a linguagem do pensamento, que não necessariamente seria o idioma que nós usamos, a língua que nós usamos, né? Estaria anterior ao uso de uma determinada língua. Então, é uma ideia, né, que está muito relacionada à corrente funcionalista, né, aos estudos funcionalistas, mas que procura pensar, né, no significado a partir da nossa experiência individual, tá? Então, gente, a autora cita vários exemplos da questão da pressuposição e tal, como é que cada vertente interpretaria, né, os pressupostos, né, que são aqueles dados que não estão explícitos, né, nas sentenças, no enunciado. Mas eu não vou tratar disso agora, porque a gente vai falar disso depois, né? Eu vou deixar esse esquema com vocês, né, do texto, sobre os conceitos principais e colocar para vocês, né, já introduzir para vocês algumas questões que são trabalhadas em semântica, né? Que são questões relativas ao significado, né? Relativas a como nós interpretamos as sentenças, né? Falar sobre semântica é falar sobre quais são os mecanismos quais são os métodos que nós utilizamos para interpretar sentenças, para chegar ao significado delas. E aí, temáticas que são abordadas nos estudos semânticos, né? Eu coloquei aqui algumas nesse segundo esquema para vocês, né? Os conceitos de sentido, de referência, de implícitos, de pressupostos, de inferências, né? O que leva, né, à interpretação, ambiguidade, a questão da ambiguidade, né? Como que nós chegamos a desambiguizar uma sentença,
né? Os tipos de ambiguidade, a vagueza, né? Que são aqueles termos que nós utilizamos que não são precisos, né? Questões de polissemia, que está relacionada à ambiguidade, a questão da polifonia, né? Da presença de várias vozes no texto, os valores de verdade, a questão da lógica das sentenças, né? A orientação lógica, as relações lógicas, a orientação argumentativa, a metáfora, a deixis, né, que tem a ver com aquelas palavras que não têm, cujo significado se modifica a partir da situação de comunicação. A palavra eu, por exemplo, né? Sinonímia, continuando, porque o meu celular está cortando os meus vídeos, está me boicotando. Só para terminar, né? A questão da homonímia, que está relacionada à polissemia também. Questões pragmáticas, né? Que dizem respeito aos usos que fazemos da linguagem. Questão de paráfrase, enfim. Todas essas questões, né, o que eu pretendo fazer é passar por elas, né, durante o nosso curso. A gente não consegue se aprofundar, ainda mais sendo um curso online, e enfim, né, que a gente tem aí poucas semanas, mas a ideia é a gente conseguir dar conta, né, pelo menos lançar uma semente aí para que vocês, para que vocês se interessem, né, e de repente vão procurar se aprofundar e tal, sobre essas temáticas aqui, tá bom, gente? Então, por hoje é isso, tá? E na semana que vem eu vou tratar com vocês das questões que foram colocadas tanto no texto quanto aquelas que eu pedi que vocês desenvolvessem, tá bom? Beijos!